E eu que descobri que eu tava fazendo comida pro meu marido e pra amante dele. O meu marido, no início do ano passado, ele começou a trabalhar em um local onde ele entrava 8 horas da manhã e ele só saía às 6 da tarde. Ele tinha ali um horário de almoço, só que por conta da distância, né, desse local ser muito distante da nossa casa, não dava tempo dele vir em casa, almoçar e depois voltar, senão ele ia acabar se atrasando. E aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a cozinhar durante a noite, pra que no dia seguinte eu montava pra ele as marmitinhas e ele levava. Eu fazia uma marmitinha de almoço, de lanche, e ele levava e ele comia por lá mesmo. E assim, pelos primeiros meses foi dessa forma e eu não me incomodava. Pra mim, eu até preferia cozinhar à noite do que durante o dia. Pra mim era super tranquilo. Depois de um mês e meio, mais ou menos, que ele tava nesse serviço, ele chegou pra mim falando que ele tinha um colega lá de trabalho, que esse colega passava algumas dificuldades e tudo. E que, inclusive, às vezes ele nem almoçava, ou quando ele almoçava era uma coisinha ou outra. E aí ele perguntou se eu poderia montar marmita pra ele levar pra esse amigo dele também. Na hora, gente, eu achei assim, a atitude do meu marido maravilhosa. Eu falei, não, é óbvio que eu vou montar, não tem problema. Era só um prato de comida a mais, então pra mim não tinha problema nenhum fazer e dar pra ele, né? E assim foi. A partir desse dia, eu montava uma marmita pro meu marido e eu montava uma marmita pra esse amigo dele pra ele levar. E ele falava pra mim que o nome desse amigo dele era Fernando, né? Guardem esse nome. E aí comecei a fazer por um bom tempo, gente. Por meses eu fui fazendo. E aí depois de algum tempo ele até falou assim, porque o meu amigo falou que não precisa mais você fazer, que ele já melhorou. Eu, não, se ele quiser eu continuo mandando. Não, pode continuar mandando. Beleza, gente, passei meses fazendo isso. Até que um dia o meu marido saiu de casa, ele acordou muito atrasado, então ele saiu de casa muito na pressa. E ele acabou esquecendo a comida dele. E aí liguei pra ele, falei que ele tinha esquecido tudo, só que como eu tinha algumas coisas pra fazer na rua nesse dia, eu falei que eu ia levar a comida pra ele. E ele falou que era pra eu avisar quando eu estivesse chegando, que ele ia lá pra frente pra pegar. Beleza, gente, quando chegou no horário eu fui. Só que eu fui ligando e ele não atendia o telefone de jeito nenhum. E aí quando eu cheguei no local, eu falei com uma moça, uma recepcionista que estava lá, e eu falei assim, oi, eu sou a esposa do fulano, eu vim trazer o almoço dele e do Fernando. E aí ela olhou, ela falou assim, você é a esposa do fulano? Aí eu falei, sou. Aí ela fez uma cara meio assim, e ela falou, você disse que veio trazer pro Fernando essa marmita? Eu falei, sim, que é pra ele e pro amigo dele. Aí ela me olhou meio assim, eu percebi que ela ficou meio desconfortável, que ela ficou meio desconfiada. E aí eu já, sem entender, questionei ela, né? Falei, por quê, né? Tipo, por que ela tinha agido daquela forma? Questionei mesmo. E aí ela falou assim, olha, ninguém aqui na empresa sabe que o teu marido é casado. Na verdade, eu acho que ninguém sabe. E pelo fato de você estar me dizendo que está trazendo uma marmita para um Fernando, que por acaso não existe o Fernando aqui na empresa, existe uma Fernanda, que é com quem o teu marido almoça todos os dias, eu vou te falar, eu acho que o teu marido tá te traindo com a Fernanda e ainda tá fazendo você dar almoço para ela. Parte 2.